Hoje nós vamos ler o capítulo 22 de Gênesis, do versículo 1 ao 24. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz o seu primogênito, e Bus seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésede, e Azo, e Pildas, e Betel. E Betel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Teba, Gaã, Taás e Maaca. Irmão, hoje, no livro de Gênesis 22, o Senhor nos deixou 5 verdades poderosas para que tenhamos fé e confiança nas suas promessas. E aconteceu depois destas coisas. Deus chama Abraão,
O mesmo homem que já havia deixado sua terra, enfrentado guerras, esperado longos anos por uma promessa e visto o impossível acontecer no nascimento de Isaque. Mas agora, o Deus que prometeu pede o próprio cumprimento da promessa. Abraão. E ele responde: Eis-me aqui. Esta é a resposta de quem confia, mesmo sem entender. É a resposta de quem aprendeu que Deus nunca pede algo para destruir, mas para revelar. Primeiro, a prova que revela o coração. Prova não é castigo, é revelação. Deus já sabia o que estava no coração de Abraão. Quem precisava descobrir era o próprio Abraão. E é por isso que muitas vezes Deus permite o fogo da prova em nossa vida, para que aquilo que é fé genuína brilhe e o que é apenas emoção seja queimado. Abraão acorda cedo. Não discute, não pede explicação, não questiona o porquê. Obediência sem entendimento é o mais alto nível de fé. Segundo, o caminho do sacrifício. 3 dias de caminhada. 3 dias com o coração apertado, olhando para o filho da promessa. Isaque carrega a lenha, Abraão carrega o fogo e o cutelo. Mas o peso mais pesado não está nas mãos, está na alma. Isaque pergunta: Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde com uma fé que atravessa os séculos: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Essa é a fé que enxerga o invisível, que confia quando nada faz sentido. Essa é a fé que chama provisão no meio da escassez, que declara vitória no meio da dúvida. Terceiro, no monte do sacrifício, a provisão é revelada. Abraão amarra o filho, o cutelo se levanta, o céu silencia. O momento mais doloroso da sua vida se aproxima, mas antes que o cutelo desça, a voz do anjo ecoa: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o moço. Agora sei que temes a Deus. Abraão olha, e atrás dele há um carneiro preso pelos chifres. Deus não chegou atrasado. Deus nunca chega atrasado. A provisão já estava no monte. Abraão só precisava subir. Por isso o nome do lugar é: O Senhor proverá, Jeová Jiré. Quarto, a obediência traz promessas maiores. Então, o anjo do Senhor brada novamente: Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho, grandemente te abençoarei. Deus promete multiplicação, conquista e bênção sobre todas as nações. A obediência que dói hoje gera frutos eternos amanhã. O altar que Abraão levantou se tornou o ponto onde a fé venceu o medo e a promessa venceu a dor. Quinto, a sombra do futuro. Séculos depois, outro pai levaria seu filho amado ao monte, o Calvário. Mas desta vez, não haveria voz do céu dizendo: não o mates, porque Jesus foi o cordeiro provido por Deus. No Monte Moriá, um cordeiro substituiu um homem. No Monte Calvário, o Cordeiro de Deus substituiu toda a humanidade. Conclusão: Deus não quer o teu Isaque, Ele quer o teu coração. Quando você entrega o que é mais precioso, Ele revela o que é mais glorioso. No Monte da Obediência, Deus se revela como provedor. Quando você sobe com fé, desce com testemunho. Por isso, não desista no caminho da prova. O mesmo Deus que te pediu o sacrifício é o Deus que já preparou a provisão. No monte do Senhor, Ele te proverá. Hoje, talvez você esteja subindo o seu próprio monte. Talvez Deus esteja pedindo algo que dói, algo que você não entende. Mas lembre-se, cada passo de obediência te aproxima do milagre. O Cordeiro já está a caminho. No monte do Senhor se proverá. Irmãos, essa foi a palavra do Senhor para o dia de hoje. Agora, irmão, eu peço que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas com a palavra do Senhor. Se inscreva no canal, dê seu like e não deixe de apertar no sininho para que o YouTube avise você quando tiver novos vídeos.